Bom, agora nós vamos entender um pouquinho melhor sobre o fenômeno físico e os estados físicos, né, da água, ok? Estados físicos da água. Esses estados físicos da água, uma vez eu perguntei para uma turma, quais são os estados físicos da água? Eles disseram assim, e um dos alunos me disse assim, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Não, não são esses estados, certo? Não são regiões, são os estados físicos mesmo. Então, vamos imaginar primeiro a água, quando você coloca lá no freezer, né? E ela congela e vira gelo, certo? Esse estado físico nós chamamos de sólido, ok? Quando essa água fica por um tempo fora do freezer, né? Ela vai absorvendo calor e aí ela vai passar de sólido para o estado líquido, ok? Líquido. Agora, se eu pegar essa água, vou pegar uma chaleira, vou colocar essa água numa chaleira, vou levar ao fogo, né? Vou deixar essa água aquecendo. Demorei porque eu fui pegar a canetinha, tá? Vou deixar essa água aquecendo, né? Então, depois de um tempo, o que que nós vamos perceber? Nós vamos observar que a água aqui dentro, ela começa a borbulhar, né? E com o passar do tempo, ela começa a sair aqui, né? Pela chaleira, na forma de gás. Então, aqui a água vai estar no estado gasoso, certo? Se nós formos identificar, né, esses estados físicos com relação à energia que está envolvida nesse processo, nós podemos classificar da seguinte forma. Então, primeiro, essa caneta tá ruim. Vamos colocar, então, primeiro, o nome dos processos, certo? Quando a água passa de sólido para líquido, nós chamamos esse processo de fusão, ok? Para a água passar de sólido para líquido, ela precisa absorver calor, certo? Ou energia. Então, absorver calor ou energia, tá? Para ela passar, então, do líquido para gasoso, para ela virar vapor aqui nesse processo, ela vai também absorver energia, certo? E, nesse caso aqui, essa energia, ela acontece na forma de calor que está sendo fornecido para a água. E aqui, esse processo nós chamamos de vaporização, ok? Porque nesse momento aqui, vai acontecer o quê? A água líquida, ela se torna vapor, né? Nesse processo aqui também acaba acontecendo a condensação, porque quando a água ela encosta aqui na tampa da chaleira, por exemplo, ela pode cair, voltar, né, ela tá na forma de vapor e ela pode se tornar novamente água líquida, né? Então, aqui nesse ponto aqui, nós percebemos que vai acontecer a presença de água no estado líquido e no estado gasoso, ok? Para a água passar do estado líquido para o sólido, ou seja, o ponto de fusão, né, a temperatura de fusão no freezer, é necessário que ela chegue a 0 graus Celsius, ok? E para ela passar do líquido para o estado de vapor, nós chamamos de temperatura de ebulição, porque é o momento em que essa água ela vai passar de estado líquido para gasoso. Essa temperatura é de 100 graus Celsius, ok? Nesse caso, nós dizemos que a água ela está passando de líquido para vapor, mas a água ela evapora, que é diferente de
desse estado que a gente está falando aqui de ferver a água. Por exemplo, se a roupa estiver molhada no varal e não precisa atingir essa temperatura de 100 graus, ela vai passar do líquido para o vapor. Ou então, nós não teríamos roupas secas durante o inverno, em que a temperatura é baixa, certo? Então, a água não precisa atingir 100 graus Celsius para ela passar de líquido para vapor. Isso acontece quando a gente ferve e ela entra em ebulição. Agora, o sistema inverso, se aqui, olha só, vai absorvendo calor, passa de sólido para líquido. Absorve calor, líquido para vapor. O processo inverso, o que vai acontecer? Esse calor que foi absorvido, ele vai ser liberado, certo? Então, primeiro vamos identificar o nome, né, dos processos. Depois eu deixo uma foto desse esqueminha para vocês copiarem, né? E deixar colado também no caderno, ou faz o seguinte, me entrega também junto com as atividades, ok? Então, aqui, olha só, do gasoso para o estado líquido, nós chamamos de liquefação. Então, esse é o processo em que a água passa de gasoso para líquido. Então, vai aqui, libera, né? Então, vai liberar calor, certo? Ou energia. E aqui, do líquido para o sólido, ou seja, eu coloco as bandejinhas com água no freezer. Essa água vai perder calor, então ela libera calor para passar do estado líquido para sólido, ok? Libera calor, que a gente também pode chamar de energia. E nesse caso aqui acontece o quê? Solidificação. Existe um processo também, que é a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso. Isso acontece, por exemplo, com a naftalina. E esse processo nós chamamos de sublimação, ok? Então, esse é o processo de sublimação. O que acontece com a naftalina também acontece com o que chamamos de gelo seco, que é o gás carbônico, né, o CO2, quando ele está congelado. Então, imagina como é que seria nós congelarmos, né, um material que na temperatura ambiente ele estaria na forma de gás. Então, quando esse CO2 ele descongela, ele passa direto para o estado gasoso. Não vai chegar a aparecer o estado líquido aqui nesse caso, tudo bem? Bom, então, essa daqui é a segunda atividade. Vocês vão depois fazer esse esqueminha e deixar disponível para mim. Então, recapitulando, atividade 1 são 3 resumos da apostila. Atividade 2 é uma ficha resumo, frente e verso, certo? Sobre a ciência e os fenômenos. E atividade 3, até agora, são os estados físicos da água. Na próxima aula, nós vamos fazer um experimento que está na apostila, né? E eu vou pedir que vocês me acompanhem, ok? Qualquer dúvida pode mandar no link do vídeo ou via Facebook, onde tiver postada, né, o vídeo da videoaula, ok? Beijo e até a próxima.